Quais os primeiros passos para ter êxito na saúde e nos negócios? É sobre isso que vamos falar nesta live de hoje. Nesta live eu não estarei sozinha, estarei com uma convidada muito especial, que é a Cássia, e a gente vai falar sobre como ter sucesso na saúde e nos negócios a partir da visão sistêmica. Então a gente vai trazer aqui o que? Um próximo passo para que você consiga evoluir, para que você consiga progredir. Oi, Rochelle, seja bem-vinda, saudade de você. Para que você consiga evoluir, para que você consiga progredir, para que você consiga aí dar os seus próximos e os primeiros e os próximos passos com relação ao êxito na saúde e nos relacionamentos. Segundo, né, a visão sistêmica, que é a minha área de saúde, e a Cássia, né, a área da Cássia, que é a área dos negócios. Então a gente vai falar aqui bastante, vocês vão ouvir a gente falando bastante sobre algo básico e algo que é fundamental para que você tenha êxito aí e na saúde e nos negócios, que é a questão o quê? Da postura, né? É extremamente importante que a gente tenha, que a gente adquira e que a gente desenvolva a postura adequada para a gente conseguir o quê? Ter êxito na saúde e nos negócios. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Com relação à postura, eu venho trazendo cada vez mais, né, aqui para o meu Instagram como tema central a importância da gente ativar essa postura, que eu chamo o quê? De uma postura madura. O que é essa postura madura? Vocês vão me ouvir falar bastante que para você emagrecer você precisa estar no presente. Então, para você conseguir emagrecer e para você conseguir também sustentar, né, esse resultado, para que você consiga aí sustentar esses hábitos saudáveis, para que você consiga sustentar esse resultado que você alcançou, você precisa estar no presente. E o que significa, né, estar no presente? Estar no presente significa que você chegou no aqui e no agora. A minha convidada chegou, seja muito bem-vinda, Cássia. Significa que você chegou no aqui e no agora. Mas como assim, né? Eu não tô aqui no aqui e no agora? Fisicamente sim, mas na maioria das vezes, e eu diria que 80% do tempo, nós estamos no passado, nós estamos presos a situações, emoções, traumas, vivências, tudo aquilo que nós vivemos, que de certa forma nos deixou ali preso no passado. E emagrecer e prosperar nos seus negócios exige que você esteja no presente, que é o quê? Você ter e você ativar essa postura. Então, vou chamar a Cássia aqui para a live comigo. Cássia, vê se chegou aí o convite, por favor, caso tenha chego. Ah, já deu certo. Peraí, que eu tô com a câmera virada, gente. Que isso? Tá. Que doido. Gente, Ai, que eu virei a câmera aqui. Não tá esse, aparecendo. eu acho que deve ser na parte de cima, assim, Cássia. Deve ser bem na parte Eu de vou. cima, assim, da divisão da nossa tela. Vira e mexe, Ok. acontece isso comigo. É danadinho, é danadinho. Vocês já viram então que eu tenho roupinhas estendidas aqui, né? Não deu para ver Que eu o que é, viu, descobri. Cássia? Não deu Eu para ver o que descobri. é. Eu só vi a janela e eu até ia falar, nossa, tá chovendo aí, Tá. que delícia, que coisa Peraí, deixa eu boa. ajustar meu trequinho aqui que caiu. Ah, meu Deus! Gente, essa Ah, live tá bagunçada. Fiquei até com vergonha agora. Pronto, passou a mesmo. vergonha. É que tá uma Ótimo. chuvinha bem gostosa. Sabe aquela chuvinha de ficar assim, curtindo, na boa, né? Ficar zen. Obrigada pelo convite, Nani. Obrigada, já estava te ouvindo aqui. Olha, Ah, gatíssimo Odete Dorigon está aqui com a gente, também é terapeuta aqui de Chapecó. Obrigada por ah, estar aqui. que bacana. Seja Vamos bem-vindo. aproveitar esse nosso tempo gostoso, né?
Vamos, com certeza. A gente já tá aí com seu cafezinho, delícia, Eu eita, tô, coisa boa. adoro café. Então, primeiro, Cássia, gratidão, né, pelo convite, você ter aceito de estar aqui fazendo essa live, né, comigo. Então, a gente vai trazer aqui esse tema, né? Como dar os primeiros passos aí rumo à sua saúde e nos negócios, né? E eu gostaria, por gentileza, então, que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, de você, do que você faz, onde você mora, onde que tá essa chuva gostosa. Mas, sim. Quantas horas a gente tem? Ai, Brincadeira. Eu vou ser bastante pontual. Hoje, essa versão da Cássia, ela é assim, mais leve, mais alegre, mais extrovertida. Algo que eu acredito que tenha perdido em algum momento da minha vida, lá por, sei lá, 10, 12 anos de idade, né? Quando foi necessário ir para o campo da sobrevivência. Então, isso ativou uma energia masculina muito mais forte, né? De sair do meu lugar, inclusive, de julgar muito os pais, né? E aí, ao longo da vida, ela vai mostrando uma série de coisas, né? E eu sou mãe de dois filhotes que eu amo de paixão, né? É um rapaz de 19 anos e uma moça de 16 anos, né? Então, eles são, eu brinco muito, né? Não sei se eles sabem disso, né? Mas o dia que eles souberam, não sei como eles vão reagir quando eu descobrir. Eu brinco que é um mestrado e doutorado, né? Porque eu estudei lá, primário, né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, especialização, mas o mestrado e doutorado mesmo são eles, né? Então, dessas aprendizagens. E atualmente eu estou empreendendo desde de janeiro do ano passado. Eu já venho atuando com empreendedorismo desde 1998 aqui no estado, na região, né? Com formação e assessoramento. E tinha uma coisa que sempre ficava me intrigando, que era essa questão profissional. Por exemplo, eu atuei na iniciativa privada, fui funcionária pública por 12 anos, depois eu fui para educação profissionalizante, ensino superior, tive uma experiência em ONG também. E eu não entendia muito bem o que que isso ia juntar um dia, né? O que que isso ia, né? Onde esse quebra-cabeça ia se juntar e depois ele acaba se juntando exatamente no empreendedorismo, que era algo que tinha muito fortemente, já me lembro lá daquela escolinha no interior, que era inclusive no pavilhão comunitário, né? Era uma coisa legal, no interior do Rio Grande do Sul, Sarandi, a cidade onde eu nasci, né? Então era uma paixão muito grande pelo conhecimento, e isso muito forte na minha vida. Foi por onde eu encontrei um caminho para encontrar alternativas diferentes, vamos dizer assim. E aí, quando em algum momento na vida há essa conexão entre o negócio, né, o curso de administração, a área de negócios, com a vontade do ensinar e continuar sempre aprendendo, ela se junta aí através do empreendedorismo. Então, hoje eu trabalho com mentorias de negócios, mas a partir de um olhar sistêmico, né? Soluções sistêmicas dentro dessa área de profissão e negócios, né? Então, esse é um pouquinho da pessoa que vos apresenta aqui na frente, né? ai, que coisa boa, Cássia, que lastro bonito, né? Muito bonito quando a gente consegue integrar tudo, né? Quando a gente consegue Uhum. trazer tudo, né? Então, desde as nossas formações, das experiências nas outras empresas, a gente consegue trazer isso. E como, eu não sei como é para você, mas conforme eu venho fazendo isso, como isso vem trazendo cada vez mais força. Você é assim também? Você sente isso? Sim, sim. Ó, Ana, gatíssima nossa colega está aí com a gente também. Oi, Ana. Oi, Ana, Sim. bem-vinda. Você sabe que não é uma mágica a gente chegar nesse entendimento, né? Porque eu digo assim, agradeço alguns momentos de crise que eu tive na minha vida. Ah, você está chovejando. Claro. Obrigada, Leonardo, para ti também. São alguns momentos de crise, em especial isso se identificava no meio profissional, né? Eu entrava em crise e parecia que eu nunca tinha encontrado meu lugar, sabe? Quando eu estava na iniciativa privada, parecia que era outro local. Aí eu fui para espaço público, né, como concursada e tal, e aí sempre achei que eu não tinha capacidade,
eu não tinha inteligência, daí passei em 2 concursos públicos, aí fiz a opção por um. Dentro da experiência de serviço público, houve a opção de trabalhar com empreendedores e depois ir para uma ONG, com um projeto regional, com outra abrangência, mas ainda, né? Então aquilo foi como se, nossa, o meu mundo explodiu realmente, né? Com outros olhares, esse, essa perspectiva assim, de você entrar em contato com pessoas que não têm uma educação formal, vamos dizer assim, lá uma graduação na área, um conhecimento específico, seja lá, né? Se existe algo para isso, né? Vamos dizer, você tem que ser formado em educação, porque o negócio não é verdade. Não é verdade. Tem pessoas que nem ensino superior têm e são muito exitosos. Tem pessoas que têm ensino superior em área totalmente adversa e estão atuando como pessoas na área de negócios, né? Então, não há uma regra em relação a isso. E aí, os anos de experiência em sala de aula foram, assim, fantásticos, né? Fantásticos. Eu trabalhei com jovem aprendiz, por exemplo. Eu me via neles. Era uma opção que não tinha na época quando eu ingressei no mercado de trabalho, né? Tanto das pessoas que eles estavam como CLTistas, mas queriam ser empreendedores, tinha alguns que não queriam de jeito nenhum ser empreendedores, tinha alguns que queriam assumir funções de liderança, ou crescer na carreira dentro da empresa, mas não se dispunham a sair do seu estado, vamos dizer assim, entre aspas, estado de conforto. Não, eu quero uma coisa diferente, mas não quero fazer algo diferente, né? Ontem eu estava lembrando, né? Eu vi uma pessoa que escreveu assim: tudo vem a mim com alegria, graça e glória, mas você tem que fazer a tua parte. Daí aí vem bastante. Vem com muita graça e muita glória, né? Então é bem interessante, né? Então foi exatamente na busca do autoconhecimento, a partir em especial do sistêmico para o coaching, e a primeira percepção está muito ligada a isso que você traz, Dani. Olha, peraí, né? Dá uma olhada para a tua história de 40 e tantos anos atrás, o que foi isso? Gente! Aí tu fica assim, né? Como se fosse um filme. Uau! Tudo isso! Olha só o que fiz, o que passei. Olha os troços com entendimento que ainda tem. Olha, achando que, né, que o pai fez tudo errado, que a mãe é submissa, aquelas coisas loucas, né? Que a gente que começa a acessar um pouquinho mais esse entendimento quando a gente fala em honrar os pais, às vezes as pessoas ficam assim: o que significa exatamente? Mas o quão eles trabalharam, o quão as escolhas deles foram as melhores, as mais acertadas, e se não fosse esses sucessos e insucessos, né, porque a gente vai falar de êxito também, né? Recentemente conversava com o meu irmão, em especial, e ele dizia, né, o que teria sido da nossa vida se não fosse dessa forma? Por exemplo, a gente morava no interior, a probabilidade de estudar era mínima. Lá onde a gente morava na vila, tinha até a quarta série, depois a gente ia para o distrito, né, que depois se tornou município. Condições Mas diferentes, né? era só ter o ensino fundamental, depois tinha que ir para a cidade ou para outro lugar. A probabilidade de fazer ensino superior era mínima, de viajar, de conhecer outras coisas, sabe? Não era muito grande. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente acredita que seja uma grande desgraça algo que acontece na vida, mas ela consegue dar um rumo totalmente diferente, muito diferente. Isso, e quando você compartilha isso, né, eu também me conecto, né, com a minha história, e eu costumo falar assim, Cássia, que eu me derreti para a minha própria história, né, e conforme eu fui me derretendo para a minha própria história, eu fui conseguindo acessar a força que ela tinha, Uhum, e ao uhum, acessar a força que ela tinha, eu consigo transferir isso para os meus clientes, eu consigo transferir isso aqui na rede social. Por quê? Porque já está tudo construído, mas o que aconteceu comigo? Eu criei uma barreira com a minha própria história, né? Todo mundo, uhum, acredito que, né, os quase 8 bilhões de pessoas que tem na face da Terra vão ter, né, as suas dores, os seus desconfortos, os seus traumas, e comigo, lógico que não foi diferente.
Então, eu sinto que eu criei uma resistência muito grande em olhar para trás. Então, eu não me permitia sentir as dores. E todo rompimento que eu ia fazer sempre era um rompimento difícil, sempre era um rompimento muito brusco. Por quê? Porque quem está ferido fere, né? Então, para Uhum. não sentir dor, o que que eu fazia? Eu fazia esse rompimento com um pensamento, né, inconsciente: doa quem doer, né? Eu vou fazer, mas é o que precisa ser feito. E aí eu não conseguia olhar para trás, tanto que a gente trabalha aqui com marketing digital, a gente sabe que tem que estudar copy, a importância do storytelling, né? Todos esses pontos. E aí eu sempre, quando eu me deparava, olha, cria um post onde você conte uma história que você teve uma superação. Eu não conseguia conectar isso na minha história, porque eu não conseguia acessar. Eu criei essa barreira com a minha própria história. E ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa de fazer. Então, fala para mim o que eu tenho que Uhum. fazer, que eu faço. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Ah, são 365 lives, eu vou fazer. São 400. O que você falar para eu fazer, eu faço. Só que assim, numa busca incessante do resultado, sendo que não tinha força nenhuma, porque eu não estava, de fato, conectada com a minha própria história, pelas dores, pelas situações, por tudo que eu vivi. Então, criou-se, né, essa barreira. E já está entrando aqui um pouquinho do que a gente vai falar, como é importante a gente trazer a ativação dessa postura e como isso traz força para a gente conseguir ter êxito naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente deseja ou naquilo que a gente quer. Faz sentido isso para você, Cássia? Muito sentido, Nani, porque a sensação é assim, é de não ser copartícipe daquilo que você mesmo está fazendo. Como se você fosse, né, essa relação, ela, ela retrata muito esse sentimento daquelas pessoas dos alunos que queriam se tornar empresários, mas não queriam, né, é uma ruptura, né? Às vezes até uma negação, porque a gente acha que foi tão difícil, não consegue ver a grandiosidade da nossa história. Eu estava aqui meio que rindo sozinho, porque lembrando assim, né? Quando a gente se dá por conta disso, nossa, eu fiz tudo isso, meu Deus, e do jeito todo torto que é, sem algumas consciências, com algumas incompreensões, fiz tudo isso, meu Deus, o que será quando a gente consegue se colocar no campo de autorresponsabilidade, né? De se responsabilizar pela gente mesmo, pelas nossas ações, que é isso que a gente fala muito da postura, né? Aí, Nani, assim, eu queria compartilhar contigo, quem está aqui com a gente. Olha, tem um bocado de gente bacana aí conosco, né? Algumas que eu não conheço, outras a Luciana, a Lona Carrara, minha mentorada aqui de Chapecó, a Deise, bastante gente. Obrigada aí por estar me assistindo, né? Nesse dia, se está em Chapecó, tá com chuvinha, em outros lugares eu não sei como está, né? Observava ontem, assim, finalizou uma mentoria, né? Uma, a maioria das pessoas, e vou fazer esse link aí, Nani, com o que a gente se propôs de conversar, que aparentemente é meio absurdo, né? Então, o que que a saúde tem a ver com o negócio? Aparentemente é uma coisa assim absolutamente contramão, contraditória, não contraditória não, mas contramão, né? Existe uma questão óbvia que seria assim, quem é doente tem mais dificuldade de trabalhar. É um pouquinho mais profundo, vamos dizer assim, né? Então, finalizando esse processo, a maioria das pessoas, elas vêm por um problema na questão profissional. Ou de relacionamento, ou de não estar se sentindo satisfeita, ou de querer ter melhores resultados, ou de transitar de carreira, ou ir para uma coisa diferente, ou estar no negócio. Eu tive alguns clientes assim, eles estavam sócios proprietários, mas eles não se sentiam sócios proprietários, eles ainda estavam na postura de funcionários, porque eles cresceram dentro de uma empresa e depois se tornaram sócios. E aí, e isso sim, é exatamente o que tu colocou, é uma postura. Eu não me vejo assim. Isso que você diz assim, eu não olho para a minha história, não vejo que isso é meu grande alicerce, é onde aonde eu estruturo a minha vida, né? A história lá da casa, né? A casa, ela precisa de um alicerce. A nossa vida está alicerçada na nossa trajetória. E isso é o bonito, dos tombos e arrombos
né? Ali é o nosso grande alicerce, essa é a nossa fortaleza, porque assim, a gente vai conseguir orientar uma pessoa, porque, né, nós temos em comum mentoria, mas em áreas diferentes. Assim, quando são coisas que a gente já passou, quando são coisas que a gente já viveu, é um caminho que a gente já trilhou. E ao trazer isso para outra pessoa, às vezes ela encontra um caminho que é diferente porque ela é uma pessoa diferente. Mas ela se sente segura que esse caminho é possível. Imagino que seja assim quando você trabalha essa área do emagrecimento, né? E aí, finalizando lá o processo, nossa, eu disse assim, meu Deus, quanto orgulho de ver a pessoa ter se transformado tanto, entrado com uma postura que a nossa mentora fala de criança birrenta, né? Uma, vamos dizer assim, infantil, né? Com atitudes infantis, não é que é uma criança. São atitudes infantis, por quê? Porque a gente não soube lidar com algumas emoções na fase de criança. E isso está muito fortemente ligado também. Isso está muito fortemente ligado também à questão da alimentação. O que é ganhar docinho fácil? O que é ficar com vontade de comer docinho o tempo inteiro? É uma espécie de compensação e a gente leva isso para a área dos negócios. Às vezes, questões que a gente não resolveu lá na nossa família, situações de escassez, ou situação de não ter tido acesso a algumas coisas, de querer que fosse diferente, ou inclusive o sentir o amor de nossos pais, a gente acha que precisa ser reconhecido. Reconhecido nós já somos. Eu falo às vezes, né, para alguns, quando faz atividades assim, mais em grupo, de imersão, você quer ser reconhecido? Você tem o teu documento aí junto, né? Você, claro, tá, pode pegar teu documento. Olha ali, como é teu nome completo? Lá tu não tem ali pai e mãe, esse é o teu reconhecimento. Tu já é reconhecido. Mas às vezes a pessoa não se reconhece. Então ela não se dá valor. Então ela não Exato. se vê nem sequer uma pessoa de negócios. Então é Uhum. uma forma de se ver, é uma postura em relação à vida. E o que me surpreendeu ontem foi observar vários clientes que vieram por uma questão mais associada à questão profissional e várias delas tiveram situações de reatar, romper e reatar e encontrar novos relacionamentos durante o processo foi muito interessante. E aí, Nani, o que leva a acreditar muito fortemente, muito mais fortemente, o que esse livrinho aqui é muito bacana, né? Do Bert, Sim. né? Ele fala dessa Uhum. questão do risco. Então, tem uma parte já introdutória que ele fala essa questão. Não sei se faz sentido para quem está assistindo aí a gente, né? Depois vocês podem até dizer e fazer pergunta. Ô, gente, que doideira é essa de associar saúde com negócios a isso? Vocês podem perguntar, tá? A gente não é meia doida, a gente é totalmente, tá? Fiquem bem tranquilos. A gente é totalmente, né? Ficam certos disso, né? A gente pensa fora da caixa, né? E aí ele fala que a gente tem essa perspectiva e nós estamos sendo, inclusive, educados, a educação faz parte do modelo cultural, de que as coisas são todas fragmentadas. E olhar a partir de um sistêmico, o Bert traz isso, e não só porque ele traz, para a gente entender o que é o sistêmico, não é só, não é constelações, é muito além disso. O sistêmico é entender, por exemplo, que um braço é uma parte, uma perna é uma parte, a cabeça é uma parte, mas para você ser um ser humano, isso tudo junto, né? Que cada um tem uma função, inclusive órgãos externos e órgãos internos, que cada um está no seu lugarzinho e que se um não está bem, ele influencia o corpinho inteiro, né? Exato. Inclusive a nossa mente, né? Esses aspectos. Isso é sistêmico, não é uma coisa assim fora da possibilidade de uma compreensão. E ele fala isso, assim, a família, a realização, a felicidade nos relacionamentos do seu trabalho, tudo está diretamente relacionado. A gente vai ver assim, pegando ainda o exemplo do corpo, quando houve essa
ruptura da estrutura para o modelo cartesiano, nós temos lá a educação toda em caixinhas, disciplinas. Você vai no médico, você tem, sim, ainda tem clínicos gerais, né? Mas você tem lá um especialista vamos pegar os membros inferiores. Um especialista do joelho, um especialista do tornozelo, um especialista do ossinho, do dedinho do pé, um especialista da unha, daí um especialista da doença de pele do pé. Então foi se criando partes e a gente foi perdendo essa noção A de todo, unidade. é a A unidade. unidade. E aí a gente vê assim, por exemplo, vamos pegar de forma aprofundada isso que nos propusemos. Como que uma pessoa está energeticamente quando ela está doente? Como uma pessoa está para o trabalho quando ela está doente? Como é vamos dizer assim, como é o desempenho dela? Mas não se trata de uma questão de produtividade. Sim. Como ela está inteirada neste meio, ou o inverso, situações inversas, onde há falências ou problemas no negócio em que leva a pessoa para o adoecimento. Quer um exemplo? O índice de burnout. O índice de burnout, a Associação Nacional dos Trabalhadores Brasileiros, isso é uma pesquisa de 2020, 21, no Brasil, mais em torno de 30% da população ela está em situações de burnout. A pessoa trava física ou emocionalmente por conta de situações relacionadas ao trabalho. Eu vivi isso no final de 2020. E isso foi uma das coisas determinantes, quer dizer, o corpo e a mente da gente está nos mostrando que nós estamos fora do lugar. Que tem coisas que a gente está fazendo que não está condizente com aquilo que é o nosso potencial. Que nós não estamos usando da melhor forma possível nossos próprios recursos. Aí a gente adoece, inclusive fica inapetente, não come, não dorme, desencadeia insônia e entende? Uma série de coisas diferente de uma pessoa para outra. Então, quando se fala dessa questão da saúde, sem falar da saúde emocional, psicológica, nós estamos, né, no mês de setembro, em que, né, isso é uma coisa que deveria estar na pauta cotidiana das pessoas, a questão do suicídio, né? Setembro Amarelo. Mas a saúde não é só a saúde física, ela é saúde mental também, né? Opa, com certeza. Como fica uma família quando ela perde todo o patrimônio, que foi o que aconteceu lá na infância, com a minha família, né? Ela desencadeia toda uma série de outras coisas. Como é quando uma pessoa ela procura suprir, ceder alimentos de algo que às vezes seja uma necessidade afetiva. Essa praia é sua, né, Magno? Não é uma praia minha, mas a gente pode olhar para o nosso comportamento. Às vezes a gente está tão fora do que você falava no início da tua abertura. Estou tão fora do meu aqui e agora que eu mal dou conta da quantidade de alimento que eu estou ingerindo ou do alimento equivocado que eu estou ingerindo. Do alimento que não vai me trazer saúde ao longo da minha vida. Não é só quantidade, é qualidade daquilo que a E gente quando está você ingerindo. fala isso, né, Cássia, vem bem forte para mim, assim, dessa questão, né, do aqui e do agora, né, então, o que que a pessoa come, né, exageradamente, ou no caso dos negócios, por que que a pessoa não faz aquilo que precisa ser feito, né, por que que a pessoa procrastina, né, então, por que que a pessoa não faz aquelas atividades, ou então a pessoa que quer emagrecer, né, por que que ela come? E aí essa questão, né, do aqui e do agora, como é importante a gente estarmos, né, no aqui e no agora, porque muitas vezes essas buscas que a gente tem, como é o caso, né, por que que eu não vou fazer algo produtivo e eu vou fazer algo que é mais gostosinho? Por que que eu, né, tenho essa necessidade? E aí casa muito com o que você falou, muitas vezes desse movimento que está reprimido, né? Então, por exemplo, uma Uhum. criança
que ela sentiu muita raiva em um determinado momento e aí ela não pôde expressar aquela raiva. Aí ela fica o quê? Com aquela raiva contida. Só que ela precisa de alguma forma liberar isso. Uhum. Muitas vezes ela vai o quê? Buscar a calma na comida. Naquele momento em que acontece esse movimento, cria-se o quê? Cria-se um padrão. A única Uhum. forma ou a forma correta de eu aliviar a minha raiva é comendo. Algo que aconteceu lá no passado, lá na primeira infância, continua refletindo hoje. Por quê? Porque isso não foi liberado. Então, essa energia que está presa lá, eu costumo falar que é um nó, né? Fica um nó que Uhum. fica te puxando. Porque a raiva que você sente hoje é de hoje, mas não tem a ver somente com hoje, tem a ver com todas essas experiências que a gente vem passando. E no trabalho entra nesse mesmo movimento, né? Por que que eu vou fazer de repente, para quem empreende em casa, né? Ah, eu tenho que produzir conteúdo. Por que que eu vou assistir uma série ao invés de produzir conteúdo? É uma forma também, né, de trazer esse alívio. Por quê? Entra tudo que é prazer imediato. E trazendo Uhum. ainda para esse ponto que você falou do livro, né, de Bert, essa questão do fragmentado, como a gente foi educado para enxergar as coisas assim, né, tudo de forma separada. Então, Uhum. é bem aquela expressão, né, cada um no seu quadrado. Quando a gente tem esse padrão e a gente foi educado dessa forma, né? Vida profissional não mistura com vida pessoal. E tudo é vida. Depois eu fui entendendo que, na verdade, tudo é vida. Mas como a gente criou nesse padrão, e aí até o que você fala da questão dos médicos, né? Então, médico especialista em joelho, médico especialista em coração. A gente não olha para o todo, que é o que você falou do Uhum. conjunto. Então, o braço, mas tudo faz parte, né? Tudo pertence, mas quando eu, por exemplo, não integro tudo isso, eu já estou ferindo uma lei, né? Uhum. Eu já estou ferindo a lei do pertencimento. Então, assim, quando eu saio Do daquela equilíbrio. empresa, eu quero esquecer de tudo aquilo que eu passei. Nossa, eu nunca mais quero ver o meu chefe na minha frente. Ou então eu tentei fazer um tipo de dieta. Nossa, aquela dieta nunca mais eu quero Uhum. tentar. E a gente cria o quê? Esse padrão de exclusão. Isso, no meu ponto de vista, né, essa inclusão de tudo que não está bem resolvido na nossa vida é um dos primeiros passos para que a gente tenha êxito na saúde, para que a gente tenha êxito, né, nos negócios. Então, assim, é ficar de bem com tudo como foi. Por quê? Porque aí a gente não está mais ferindo essa lei que é a lei do pertencimento. Eu tinha muito esse padrão. Ah, não quero falar com fulano, tá? Eu vou lá do bloco no WhatsApp. Ah, não sei o que, eu vou lá e apago o contato da minha agenda. Ah, eu não sei o que, eu vou e eu deixo de seguir. E tudo isso é um movimento que é o quê? Ainda não entendemos, né? Que tudo faz parte, nos comportamos dessa forma fragmentada e não tá tudo integrado. Então, nossa vida vai ficando assim, né? Vai ficando tudo meio Não quebrada se sabe. e não se torna algo fluido. As coisas elas não vão. E aí fala, caramba, eu tento fazer um movimento novo e hashtag agora vai, e agora eu vou fazer uma coisa diferente, e agora eu contratei uma consultoria e tudo numa expectativa, e não é para isso bem que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para essa parte também, mas é o quê? Entender que tudo faz parte e sim, tudo interfere. Tudo interfere no resultado, na tentativa. Você sabe, Nani, que uma das disciplinas que eu trabalhei em algumas turmas de ensino superior era planejamento estratégico. E quando eu entrei para essa concepção do sistema de uma forma mais aprofundada e perceber que essa máxima que é inclusive o Pareto, né? 80% diz respeito de quem a gente é e 20% daquilo que a gente faz. Imagine um choque de como eu vou trabalhar isso hoje dentro de um modelo formal que coloca que é preciso ter estratégia, sim, é preciso ter estratégia. E a forma que eu encontrei, assim, para amenizar e até deixar claro tanto para os alunos, para outras intervenções,
é que é o seguinte, quem faz a leitura de mercado é uma pessoa. Quem analisa os dados é uma pessoa. Quem cria hipóteses de estratégia é uma pessoa. Quem define e escolhe a estratégia é uma pessoa. Quem implementa a estratégia também é uma, não é uma só, né? Mas sempre são pessoas. Então, o que pesa muito fortemente é quem vai fazer isso, e não o que exatamente, que vai muito ao encontro do que você fala, na alimentação. Eu vou trazer aqui, por exemplo, na área dos negócios. O que leva algumas pessoas com boas experiências, vamos dizer assim, em não ter situações de falência, de escassez na infância, e se darem bem, terem êxito ou não terem êxito nos negócios. Por que que diferencia uma pessoa da outra? Porque se fosse uma regra, todo mundo se daria bem. Na área, por exemplo, do emagrecimento, o que leva uma pessoa a usar a mesma estratégia criada, mas funcionar para uma pessoa e não funcionar para outra pessoa? Eu acho que aqui também começa, né, fazer este entendimento das correlações. O mar é salgado em qualquer lugar do mundo que a gente vai. Esta é a essência dele, isso é o que o torna uma das principais características do mar. Você pode ir em qualquer continente, né? E aí a gente vê assim, ó, os rios também têm um destino certo que vai até o mar. E o rio tem uma composição diferente que é doce, mas ele se integra a algo que é muito maior e uma imensidão muito grande. Nós, seres humanos, também temos um destino, certo? A gente não sabe o dia e a hora. A gente nasce e um dia, esta eu acredito que seja a única certeza do ser humano, que um dia ele vai morrer. Então, o nosso destino, né, digamos assim, né, o rio vai para o mar, a gente vai para outro estágio. Então, é essa nossa essência, como a gente trabalha com isso. Quando você fala daqueles aspectos, algo que a nossa infância, nossa, por que que a gente não consegue, por que que a gente fala dessa questão da postura infantil? A gente cresce, se torna adulto, mas com atitudes, não é que a gente é criança. A gente está num outro estágio, às vezes é criança, às vezes é criança com 60, 70 anos de idade, atitudes infantis, porque não conseguiu, na fase inicial da vida, emocionalmente lidar com algumas situações. Situações abusivas, de violência, não se sentir amado, às vezes de uma fala meia torta de alguém da família, de alguém próximo, uma situação, por exemplo, de bullying, de ser exposta ao ridículo numa sala de aula. Cara, isso são coisas assim que são difíceis. Então, aqui a gente tem uma conexão muito forte com o seguinte: corpo, mente e espírito. Isso é a integralidade do ser humano. Total. Né? O pai e os nossos pais, quando eles decidem ou quando isso acontece de uma forma agradável ou não, que as pessoas dizem, mas eu não quis nascer, meu foi fruto de não sei o quê. Ok, houve uma concepção. A não aceitação também é uma forma de não querer olhar as coisas como elas. Né? A gente recebe um corpo dos nossos pais, a gente recebe um DNA de características físicas. E como explica esses pensamentos que a gente recebe? A alma, a espiritualidade, de acordo com o que as pessoas aqui, enfim, entendem. Então, como a gente alimenta, porque você traz essa perspectiva da saúde, saúde mental e como a gente alimenta a nossa mente. Saúde espiritual, como a gente alimenta a nossa fé, aquilo que a gente acredita como algo que nos dá um sentido para a vida também. E como a gente alimenta o nosso corpo. Isso é um ser humano na sua integralidade, independente da religião, do partido político, do time de futebol, de todas essas coisas. A gente é um ser integral.
E na área dos negócios não é muito diferente. Tem, por exemplo, assim, situações, lembrando aqui até de uma mentoria, às vezes a pessoa tem um problema muito grande de não respeitar a hierarquia em casa, do pai e a mãe, e ela vai para o mercado de trabalho, ela não consegue respeitar, assim, independente se seja homem ou mulher. Ela não respeita, imagina, o chefe dele, não, e nega, e nega. E aí faz isso que você falou, eu não quero ensinar nada pra ninguém, eu vou colocar meu negócio. Quer dizer, quando a gente perde muita força quando a gente quer ir para um outro estágio, mas vai com raiva. A gente perde a força quando a gente diz, eu fiz aquela dieta, não funcionou. Imagina, aquela pessoa não sabe. Isso não funciona. A gente aprendeu lá um conhecimento com um mestre, com um professor. Imagina, isso aí não faz sentido. Então, a gente não se entrega para as coisas que podem ser utilizadas na nossa vida ou não. Nem tudo que a gente aprende vai ser utilizado, mas a gente respeita. Quando a gente nega os nossos pais, a nossa origem, por exemplo, algo no início da nossa conversa, a gente nega nossos pais. Imagina, eles nem conhecimento tinham, nem estudaram. Fizeram as coisas de um jeito não sei o quê. Não sabiam fazer, fizeram tudo errado. Podem fazer essas escolhas. Mudaram de cidade, fizeram não sei o quê. Quer dizer, tu tá te negando. Tu tá te negando a ti próprio. Daqui a pouco você vai dizer assim, não, meu, foi um erro. Eu também não devia ter nascido. Tá? Eu tô exagerando aqui na situação, né? Mas então essa... É, que acontece, não é pouco, não. Mas Mas o meu chefe não me vê, ele não me valoriza. Nos últimos tempos, eu fui ressignificando isso, sabe? E fui ressignificando ao olhar para mim, quando eu comecei a empreender. Porque a gente vê que uma carreira solo, a gente tem que trabalhar com várias habilidades que a gente não sabe. Então a gente precisa ter humildade, inclusive, para aprender. E algumas nossa, delas a gente desenvolve. quando você fala isso, sabe que vem muito assim para mim? Porque eu vejo no nosso grupo da mentoria quantas pessoas ali, e não sei é um número, mas pelo menos de quem eu tenho mais proximidade, que a maioria que está ali empreendendo, em algum momento e por boa parte do tempo da vida foi CLT. Eu sou essa Sim. pessoa, trabalhei 10 anos com CLT e depois fui empreender. E aí a gente vai empreender, é o que você falou, né? A gente precisa desenvolver várias habilidades que a gente não tem quando a gente vai empreender. Precisa ativar uma postura empreendedora, que no meu caso não tenho isso no meu lastro, então é um trabalho também que precisa ser feito de ativar essa postura, né? E quando a gente vem para o marketing digital, aí você tem que desenvolver a habilidade mesmo, né? Porque daí tem mais uma série de funções que só quem está do lado de cá sabe, né? A quantidade de habilidades que a gente precisa desenvolver. E aí, quando você fala, né, isso, o que vem, né, muito forte para mim? Eu fui ver esse golfinho, né, como a gente costuma dizer aqui no sistema, fui ver esse golfinho, foi na semana passada que eu vi esse golfinho sobre o quê? O quanto, e entra muito no que você falou, no ponto do autoconhecimento, né, e o convite que empreender tem de nos conhecermos. Até compartilhei a questão do posicionamento, que me posicionar era algo que era muito difícil para mim, né? Falar daquilo que eu acreditava era algo muito difícil para mim. Então eu sempre pensei assim, eu tenho a minha opinião, a pessoa tem a opinião dela, eu fico com a minha opinião, a pessoa fica com a opinião dela. E sempre vi isso de uma forma assim. Eu respeito o que a pessoa pensa e a pessoa respeita o que eu penso. Até que eu fui entender que a dificuldade que eu tinha de me posicionar estava relacionado também com a minha infância, também com o movimento de poda ali que eu tive, né? Enfim, e aí, o que eu me deparei, né? Eu só consegui enxergar essa situação e eu só consegui mudar minha postura com relação a isso. E hoje eu só consigo me posicionar de uma forma diferente porque eu estou empreendendo.
Então, aquele ensinamento, né, do empreender é autoconhecimento em movimento, e cada vez mais faz sentido para mim, porque eu penso que se eu estivesse trabalhando como CLT, nunca eu teria conseguido enxergar tantos padrões como eu já enxerguei, nunca eu conseguiria ter ressignificado tantos pontos da minha história que eu ressignifiquei, eu nunca teria feito as pazes com tantas histórias da minha própria vida. E eu falo, né? Daí eu tava pensando, falei, gente, mas que coisa, né? Eu poderia ter continuado CLT. E aí, teoricamente, a gente fala assim, mas eu fui escolher bem o mais difícil, né? Só que esse mais difícil é uma baita de uma oportunidade para olhar para tudo isso, que se eu tivesse num movimento de ser CLT ainda, eu não teria olhado, eu não teria tido a oportunidade de ressignificar. E aí é passar a vida, né? Como eu até comentando com a minha irmã domingo, estava conversando com ela, falei, quanto tempo que eu não fiquei dormindo? Parecia que eu estava, tipo, zumbizando na vida, que é esse movimento que eu falei para você. Por conta das dores, eu me fechei, eu não acessava a minha história. Então, eu não tinha parâmetro para tomar decisão. Eu tomava a decisão Uhum. conforme o quê? Estava totalmente tomada pelo meu inconsciente. Eu não estava realmente consciente. Então, as decisões que eu tomava não eram aquelas decisões que realmente condiziam com aquilo que eu queria, mas condiziam com o que o meu inconsciente tinha sido previamente programado. E aí, pá, a gente pega e vai empreender e se depara com tudo isso. E eu falo, gente, é uma grande oportunidade. E o sistêmico traz esse presente pra gente, né? E assim é para o emagrecimento também. Quando você está num processo, né, como quem faz comigo, faz uma mentoria de emagrecimento, você vai descobrir coisas do porquê você não tem descontrole, porque você não tem disciplina, porque você não consegue seguir uma rotina, porque você tem dificuldade de fazer atividade física, que tá na sua própria história. E que se a gente não tiver meios e ferramentas para olhar para isso, você vai continuar o quê? No padrão da próxima dieta, do próximo personal, da próxima academia. E isso vai virando uma bola de neve de frustração. Que a gente sempre vai depositar a responsabilidade ou o erro na culpa no outro. Ah, mas a dieta não funciona, mas para aquela pessoa é mais fácil, e para mim, enfim, aí a gente entra nesse ciclo, né? Nani, tu traz alguns elementos assim bem interessantes e aí talvez as pessoas estejam perguntando, né? Se perguntando, qual é esse passo que vocês falaram lá, que é o próximo passo? A gente não vai para o campo de uma postura empreendedora se a gente não passa pela construção da nossa postura adulta. O que é uma postura adulta? É a gente lidar com as coisas assim de uma linguagem mais corriqueira, madura. Quando você olha para aquela situação, você não se joga no chão, você atira contra a parede, você não briga com todo mundo e você olha para ela e diz: é isso mesmo, o que eu faço com isso? Tipo, está chovendo hoje, que merda! Desculpa, não posso falar palavrão, que fezes. É isso. O que você faz diante dessa situação? Então, isso remete a um passo anterior, que é exatamente olhar para aquele momento da nossa vida que nós não tínhamos psique, né? Nossa estrutura psicológica estava em formação, inclusive de valores, e que esse período é mais ou menos aí até os 7 anos de idade, e que a gente está no convívio muito mais próximo da nossa família, né? Então, tem coisas aí que sistemicamente se chama de lealdades invisíveis, né? Às vezes a gente não quer ser sucesso, ter êxito nos negócios, porque a nossa família não teve. Às vezes a gente tem um sentimento de culpa, porque se eu tiver dinheiro, como assim se os meus pais não tiveram? E se eles não tiveram essa condição? Então, são questões, assim, parecem subjetivas, mas elas são muito profundas. Elas estão no campo do inconsciente. Talvez eu possa dar um exemplo, assim, ó, Nani, da vivência. O que era o meu entendimento antes do sistêmico e depois do sistêmico em relação ao negócio, né? E isso eu vou te dizer, foram mais ou menos uns 40, assim, foram um pouquinho mais anos para chegar, e não foi uma coisa assim, né? Ah, tu vai olhando uma coisa, vai olhando outra, vai olhando outra, vai fazendo.
entendimentos. Por exemplo, assim, eu, lá na situação, na época que isso ocorreu, eu acho que tinha 11 anos de idade, e comecei a trabalhar fora de casa com 12. Então, o entendimento era assim, que o pai, porque o pai, o homem, é a pessoa dos negócios, ele não soube fazer negócios corretamente. Esse era o meu entendimento. Então, esse julgamento é extremamente forte. Ah, e ele não conseguiu ser o provedor da família. E isto cria uma imagem de masculino também para gente muito forte. Então, é dois palitos para você ferrar com o teu relacionamento afetivo também. Entende? Aqui vai juntando as coisas, né? Ah, enfim, aí é aquela coisa assim, sempre gostei de buscar conhecimento e tal, mas tinha uma questão também que era o seguinte, olha, eu tô abrindo a caixa preta aqui, viu, Nani? Você está percebendo, né? Até que ponto eu não fui, de certa forma, entre aspas, aqui, vingativa? Vingativa não, mas eu não quis mostrar para o meu pai que eu era melhor. Eu vou fazer curso superior, eu vou fazer administração, eu vou mostrar. Depois eu descobri que não, que eu gosto mesmo da área, tá? Então ficou mais tranquilo. Mas isto é um sentimento com raiva. Eu fiz curso de administração e eu fui convidada para abrir uma empresa e a empresa me viu na casca, nem saiu do papel. Eu morria de vergonha de contar isso até recentemente. Hoje não mais. Então não é um conhecimento que vai fazer, sim, ele ajuda muito, mas é a tua postura que está essencialmente que te conduz para que você consiga errar e acertar. E aquela história, quantos buracos a gente acaba caindo no decorrer do caminho também. Então, esse é o meu entendimento, deu um julgamento muito grande. Até um certo dia, assim, que, né, vai trabalhando, né, vai olhando de uma forma sistêmica e busca mentoria aqui, vai lá, não sei o quê, e cavoca, e cavoca. Quem procura acha, né, Nani? Quem procura acha, né? E realmente disse assim, e aí, olha só, gente, veja se essas histórias, se alguém tem alguma coisa parecida aí, conta aí pra gente, tá? Senão eu vou achar que eu tô contando muita história aqui pra vocês. Aí assim, mas olha só, o meu pai, eu tinha essa memória de infância, né? Na cozinha, fazendo uma lenha, tal, a mãe lá fazendo comida, e o meu pai conversando com o negócio. Olha só, meu pai te criando a minha mãe, sabe? Na cabeça da criança, né? Ficava aquilo assim, né? Gente, quando as coisas foram tomando corpo e entendimento, quem sou eu na fila do pão para olhar para eles desse jeito ser? Veja só, meu pai de uma família de 11 irmãos, um falecido antes dele, né? E aí ele tinha 4 irmãs, o menino que faleceu e ele. E obviamente quem assumiu os negócios da família era um homem. O vovô era doente. O meu papai assumiu os negócios de uma família com essa quantidade de filhos com 18 anos. E eu dizendo que ele não sabia fazer negócios. E ele sempre, e isso foi um dia que a minha mãe falou, né? O meu pai conversava todas as situações de negócios com a mãe dele, que era a matriarca da família. Olha que atitude respeitosa. E ele reproduziu isso na família na qual eu nasci, sempre trocando ideias com a minha mamãe sobre a questão dos negócios. Bonito. Entende? Aí eles, né? Eles se depararam com 40 e acho que tinha uns 43, 44 anos de idade, sem absolutamente nada, sem patrimônio nenhum, sem dar o que de comer para os filhos precisaram ir para o mundo. E eles levaram quase 30 anos para conseguir adquirir um pedaço de terra com o trabalho e o suor deles. O que tem de feio, de ruim de uma história dessa? O que tem de fraqueza numa história dessa?
que vem ao encontro daquilo que você, logo que você abriu a live, você falava. O quanto a gente olha de uma forma cheia de névoas para aquela história que foi nossa. O quanto eu não consegui tomar os meus pais com todo o respeito, né, e julgar. Então, claro, como que eu vou me dar bem nos negócios? Se eu conseguir também olhar para isso, que os pais sempre fizeram o melhor, que a mamãe tinha uma função muito grande, às vezes era essa forma de manifestar o amor, de cuidar muito quando os filhos estavam doentes, porque se não fosse doente, não tinha tempo para olhar para os filhos. E a gente acha que não foi amado. Então, aquele alimento que chegava até a gente, aquele cuidado e aquele carinho. Então, aqui a gente vê muitas pessoas ficando doente. Eu estou falando de saúde. A doença é a questão inversa. Ela é uma patologia. Às vezes as pessoas, né, é, fica doente e aí ela recebe. É um estado de mais absoluta vulnerabilidade estar doente. E às vezes o que a pessoa mais precisa é de afetividade. Ah, Cássia, tudo isso é assim? Não, não é, né? Eu estou falando É. isso incluindo, né? Uhum. Então, o alimento, ele representa muito essa questão. Ele é prazeroso, ele deixa a gente vivo, ele cria afetividade, porque, olha só, quando a gente se senta em uma mesa, e isso foi um dia que eu achei tão bonito, não sei nem se foi essa interpretação, mas eu achei ela muito linda. Nós, descendentes de europeus, somos habituados a comer em mesas na nossa altura, né? Mas tem culturas que é no chão, tem culturas que é de uma outra forma. Quando você se senta à mesa com alimento e você compartilha daquele alimento, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você tem conhecimento ou não tem conhecimento, da onde você veio, qual é a tua raça, tua cor, tua opção sexual, o que quer que seja, você está no mesmo plano, você se torna igual. Você compartilha algo que é de comum a todos. Então, é uma coisa assim, né? Ai, não sei, viajei aqui, viajei aqui, né? Não sei se faz sentido para você, né? Mas eu achei tão bonito isso, porque assim, se você tem um feijão no arroz, ele é compartilhado com quem está lá. Se você tem uma carne assada, se você tem um bife, se você tem uma polenta, se você tem o que for, aquilo está para todos. E ele serve de alimentos. E eu acho que isso é afetividade também. Ele é um alimento para a alma. O amor é um alimento para a alma. Então, como a gente se alimenta, que o dinheiro, o nosso trabalho, a nossa profissão, ela dá esta condição de ter todos esses acessos a essas coisas, ao conhecimento, ao alimento e tudo aquilo que a gente busca. Aí a gente, né, acaba trazendo aqui um elemento que é a prosperidade, né? Então, esse equilíbrio entre a saúde e os negócios, a nossa área de atuação, junta aqui os nossos relacionamentos, né? Sim. Isso é ser próspero. Quando você fala sobre, você falou, né, bastante do corpo, mente e espírito, né? E aí o que eu tava pensando, né? Que ao longo da nossa vida a gente aprende formas de nutrir ou não esses três campos, né? Então a gente aprende, né, a questão do corpo, então como eu me alimento, a dieta entra aqui, né? Existe o que? A parte da mente, que é o que eu penso sobre aquilo, o que eu acredito sobre aquilo, né? Então, desde daqueles pensamentos, né, do tipo, meu fraco é doce, ou então, quando eu tô triste, eu preciso comer, tudo isso faz parte, né, do campo mental. E quando a gente olha para a parte do espírito, né, em si, o que é interessante, né, a gente pensar que a mamãe, né, a mãe é nutrição. Então, muitas vezes a fome emocional, ela também se manifesta do quanto a mãe ainda não foi tomada, do quanto a Uhum. mãe ainda não está no coração. Isso gera, né, uma descompensação, isso gera uma necessidade, porque é o que você falou, o amor nutre.
E o único amor que nutre genuinamente, integralmente, e é o único alimento mesmo, né, que nutre. Porque apesar da gente não ver, ele preenche, né? Eu não sou mãe, mas só que Sim. o que é o que a mãe sente quando ela acabou de ter um filho e ela vê, né? Ela não precisa de mais nada naquele momento, ela está completa naquele momento, porque é um sentimento de amor muito grande, muito puro, muito genuíno. E muitas vezes essa desconexão, né? E para muitas pessoas, emagrecer é sinônimo de sucesso, né? E o sucesso tem a Uhum. cara de quem? O sucesso Da tem a mãe. cara da mãe, né? Então, assim, para muitas pessoas falam, o que que vai ser? Ah, vou me sentir realizada, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir dona de mim, né? E tudo isso está inconscientemente, mas a gente precisa o quê? Estar aberto para acessar essa informação, a gente precisa estar disponível para entender, porque é muito sutil. E nós somos seres ainda muito materiais. Por isso que muitas pessoas querem a pílula, muitas pessoas querem o remédio, muitas pessoas querem o procedimento estético, porque Aham. nós somos seres materiais, né? Uhum. Porém, a emoção que realmente preenche, ela é sutil e ela não é visível, ela é invisível, mas ela mata essa fome que se manifesta incontrolavelmente. E olhar para isso, né, vem trazendo, eu vejo dentro das minhas clientes que fazem a mentoria comigo, quanto mais a gente olha para isso, mais a fome diminui, mais a vontade de comer diminui. Por quê? Porque a gente está integrando o que de fato precisa ser integrado, que é esse, é como se fosse assim, ó, a peça do quebra-cabeça. Enquanto eu estou buscando a comida para preencher esse vazio, né, a gente está o quê? A gente está tentando encaixar, sei lá, Lego em quebra-cabeça, não vai encaixar, não bate, não vai ficar. Não adianta tentar fazer aquilo dar certo, porque não vai dar certo. Existe a pecinha certa, e essa é uma pecinha, né, fundamental e que a gente tem que olhar. E o negócio é nesse mesmo sentido, né, Cássia? A gente precisa olhar, por quê? Porque se o sucesso é a cara da mãe, como eu me relaciono com a minha mãe, é como eu me relaciono, é como eu vejo o sucesso, né? E aí, às vezes, a gente está distante da nossa mãe, distante, e aí o negócio não flui, não flui, não flui. Por quê? Porque a gente está distante de quem a gente tem que estar perto. E não é perto fisicamente, está todo dia na Uhum. casa, não é disso, não é esse próximo, é próximo, é o coração próximo, é estar longe, mas estar bem, se sentindo bem, né? E essa proximidade a gente sente, né? No coração mesmo, um sentir muito sutil, né? Eu acho que tem uma palavra também que contribui muito com isso, que é a questão da aceitação. Então, a gente às vezes faz a negação do outro, até citou, né? Faz a negação do outro porque a gente não se aceita. Porque é perfeitamente normal, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar algumas coisas nossas que a gente não concorda com certas posturas mesmo que a gente tem, né? O Nani, eu vi algumas enquanto você falava, né? Queria dar as boas-vindas e agradecer a Mari Rodrigues, a Janá, a Lucinha, a Márcia Rubas, a Fernanda Sbruzzi, faz tempo que não nos vemos, mesmo online, né? A Vilela, né? Nossa colega Vilela também. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui nos acompanhando. E esse aspecto que você fala da mãe é muito forte, né? Dentro da questão das constelações sistêmicas, eu estou fazendo mais uma formação mais aprofundada, né? Dentro dessa perspectiva do desenvolvimento emocional e as soluções sistêmicas. E eu fiquei impressionada com tudo que a mãe representa. E Bert resume numa fala. A forma com que você vê a sua mãe é assim, não precisa nem pedir desculpa para falar, porque quando a gente fala a verdade, é isso mesmo. A forma com que você vê a sua mãe é como a vida vê você. A forma com que você trata a sua mãe, o sucesso, seja em qualquer área da vida, sucesso no relacionamento, sucesso na profissão, sucesso enquanto corpo, enquanto saúde, enquanto tudo isso é extremamente forte, porque você vai assim, ó, unindo significados.
A questão da sexualidade, o entendimento da sexualidade está muito forte relação da mãe. A questão da alimentação, da nutrição, das disfunções, elas estão associadas à questão da nutrição da mãe. Sim. Essa questão do acesso ao dinheiro, esta conexão com a espiritualidade vem da mãe, o entendimento do masculino vem a partir da mãe. Então, assim, é muito forte. É muito forte. Por isso que a gente tem mais dificuldade. Por exemplo, eu posso falar por mim, apenas por mim. O ano passado, depois de passar por vários processos, olhar para algumas dores mais profundas da infância, eu decidi trabalhar a minha feminilidade. E aí, assim, eu conseguia acessar muito mais o amor do meu pai, quanto mais eu acessava a minha mãe. É uma coisa impressionante. Então, assim, e a imagem que eu tinha da minha mãe é que ela era uma pessoa submissa. Nossa, eu fui arremessar. Sabe aquela situação assim, vai pro chão, né? Vai pro tapete, vou cheirar o chão, né? Porque assim, caraca, uma mulher que, 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 que sempre ficou como um grande alicerce, que sempre esteve junto em todas as situações, literalmente na alegria, na doença e em todas as... Ontem eles fizeram 53 anos de casado. Olha que linda referência da vida. 53 anos de casado. E hoje meu pai há 3 anos com Alzheimer. Então, isso é sucesso. A gente tem uma significância, né, cultural muito forte. Sucesso é dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O Exato. sucesso é muito além do que isso. O sucesso é a gente ser o que a gente o sucesso é a gente crescer, é avançar, conhecer isso que você falou, que eu estava aqui até pensando antes, eu tinha esquecido de falar. Quando a gente vai para o empreender, é porque assim, ou é com nós ou é com nós. Não que a gente não se relacione e não dependa, mas a gente precisa fazer as coisas de um jeito diferente. Quando a gente era CLTista, a gente tinha muitos problemas também. Quantas Exato. vezes a gente foi chamado para um feedback, quantas vezes a gente saiu de um trabalho que achou que não dava, que a gente foi mandado embora, que o chefe chamou várias vezes para conversar que tua atitude lá e o que você fazia não estava certo, que os teus É um, resultados não é, estavam é um suficientes, que movimento você não muito estava mais aprendendo fácil. e você não aprendia, porque ao final dos 30 dias você recebia o salário e aquilo É, te condicionava. E não tem quando você nada contra quem está. Eu fiquei muitos anos assim também. É só uma questão de escolha. Mas trazendo um contraponto assim, a gente já tinha esse padrão, mesmo estando vinculado CLTista. Só que quando é conosco ou conosco, a gente tem duas opções. A gente vai empreender. Ou é conosco, então a gente escolhe conosco. Ô, Kátia, quando você fala assim, sabe o que que vem muito forte para mim? A gente tem, né, o nosso instinto de luta ou fuga. Aham. Quando a gente está no CLT, a gente ativa muito mais a fuga. Diz, ficou ruim, eu troco de emprego. Ficou ruim, eu peço para mudar de setor. Ficou ruim, então a gente foge muito mais. Isso é um instinto nosso, todo mundo tem. E dentro do empreender, a gente vai ter que ativar, porque você com você mesma, muito mais a luta. Então, é buscar soluções, então é buscar meios, é ativar a criatividade, né? A gente e vai ter as pessoas que vão fugir, vão, e é aquilo que é verdade que dizem, né? Não existe fracasso, só existem pessoas que desistem. Por quê? Porque você vai sempre ativar, e na dieta é assim também. Você está Uhum. passando diante de uma situação, sei lá, você foi convidado para ir numa padaria. Se você está numa dieta, você vai escolher, ou você foge do convite, ou você luta diante daquela situação. E isso é para absolutamente tudo. E quando a gente fala de empreender, como é a gente com a gente mesma, não tem para onde a gente fugir. A única forma de Olha, fugir é desistindo. olha só, tu traz questões bem importantes. Eu nem sei como tá aí com o tempo. Tá contigo aí que eu. Gente, a porta abre pro lado de dentro. A porta, entendeu? A gente precisa Sim, trazer para fora.
Então, é aqui que a gente encontra, inclusive, recursos, quando a gente empreende, que a gente não imaginava que tinha. Olha só, quando você está lá veja se faz sentido para algumas pessoas que estão aqui. Quando você está lá vinculado, seja funcionário público, seja cientista, seja o que for, a gente tem a prerrogativa seguinte: não, eu não vou ficar nesse emprego por causa dessa pessoa. Não, eu não me dou bem aqui porque aquele fulano me persegue. Não, eu não me dou bem nesse trabalho, eu não consigo me dar bem nesse trabalho, porque aquela pessoa está sempre na minha frente. Não, eu não posso ser o que eu sou e usar a minha criatividade, porque o meu chefe não permite. A gente se enche de desculpinha. Então a gente já tem essa tipagem, vamos dizer assim, esse protótipo. E aí, eu não quero ver esse cliente. Esse cliente é muito chato. Aí vai lá e você conversa. Sabe, eu não sei, eu estou pegando exemplos absolutamente aleatórios, mas que são todos verdadeiros. Aquele cliente chato de novo. Ai, quando você empreende, neném, é você que vai falar com o cliente. É você que vai prospectar o cliente. Você vai conversar com pessoas e você vai precisar de argumentos. Você vai precisar de postura. Talvez ele traga uma coisa que é ofensiva. E às vezes aquele cliente que fez uma crítica em relação ao teu serviço ou produto, cara, ele te deu um baita de um presente. Você estava com um produto já obsoleto. Você estava com uma coisa que não funcionava direito, ele te deu de presente. Então nem mentoria precisou pagar. Sabe? É postura. O segredo, vamos contar o segredo? Já está na hora de contar o segredo, né? Tá. O segredo do próximo passo é olhar para a nossa postura. Se a gente está tendo uma postura como a gente age, como uma criança estava agindo, eu quero agora, do meu jeito, e no meu tempo. Agora, tá? Né? E a Não, gente vai observar, porque a postura ela é algo que a gente ativa, mas muitas vezes eu reconheci vários pontos da minha história que ativavam essa postura, né, infantilizada, por mais que eu quisesse fazer o que tinha que ser feito. Então, a postura sempre, né, a gente sempre tem que olhar porque em algum momento esse padrão foi criado. Então, que nem você falou, não, eu quero isso, eu quero agora e eu quero do meu jeito, né? Em que momento que você bateu o pé que você queria do seu jeito, na hora que você queria, né, do jeito que você queria e que isso foi cedido para você? Naquele momento, o que que acontece? Vira um padrão. As coisas sempre vão ser do meu jeito na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí, o que que acontece? Se você for empreender, é um convite o quê? Para que você mude esse comportamento padronizado que foi criado e padronizado lá na sua infância. Então, a gente precisa buscar aonde que isso foi instalado na gente, por quê? Porque em algum momento que eu dei, é como se eu falasse assim, então sempre quando eu falar que é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na quantidade que eu quero, eu vou ter, e aí a gente cresce e fica adulto com esse padrão que foi instalado lá na infância. Então, para ativar essa postura, a gente tem que olhar para como os padrões eles foram criados. o Bert também fala, me fez lembrar, eu só não sei se é exatamente nesse livro, a Fernanda está dizendo, é bem assim, né? E aí me fez lembrar também de uma situação assim, você vai fazer uma conversa com o chefe, com o teu superior, e você fala uma porção de coisa, e ele pede uma porção de coisa, e tu sai da sala chutando e esbravejando. Isso é postura de criança, quando o pai e a mamãe diz não para você para alguma coisa, você e chutando, né? E assim, Nani, tu traz uma coisa que é bem interessante. Gente, todos nós somos assim. A maioria de nós, com um pouco mais de intensidade ou menos de intensidade. Tranquilo, não estamos falando de outras pessoas, senão de nós mesmos, inclusive, Exato. nos incluindo nisso. Porque assim, eu me deparo com, né? Porque você é sistêmico, a gente cai, erra e vai, e erra e acerta e também vai. E o Bert fala, eu acho que é nesse livro mesmo que ele trabalha muito fortemente a questão da mãe, e aí ele mesmo vai fazendo esse questionamento assim, tá, mas como resolve isso?
É necessário um movimento. Não necessariamente um movimento sistêmico, mas o movimento sistêmico ajuda a trazer mais para a questão da consciência, às vezes, rápido, vamos dizer assim, uma intervenção. Você precisa ir visitar aquele lugar. E é isso que é o passado. Você faz uma visita, como se fosse um livro, uma biblioteca. Tu não muda ele. O que você fizer na sua vida no presente não vai mudar de forma alguma o passado. O presente não dá este presente. O presente dá o presente do futuro, o que vem pela frente. Mas do passado, a gente precisa se reconciliar com ele. Então a gente volta para aquele momento quando você diz, eu olho para aquele padrão, identifico quando ele aconteceu, e aí a gente precisa ter muito carinho conosco mesmo. Naquela fase da minha vida, eu não consegui resolver isso. Mas hoje eu tenho 20, 28, 30, 45, 50, 60 anos. Hoje eu sou adulta. Então hoje eu olho com outros olhos. Então eu me reconcilio com aquela situação. Ok, Sim. naquela época você entendeu dessa forma, era assim, ok, né? Então você se resolve com isso. Isso é muito conciliado, em paz contigo mesmo, e isso te dá a condição de você ter uma outra atitude. Então a Com gente uma não está postura falando, diferente, né? Aí você chega com não uma está postura diferente. isso. E aí a gente vai se tornando mais agradável conosco mesmo, vai acolhendo isso que a gente não sabe lidar e vai tendo mais confiança. A confiança é algo bem importante. Porque, por exemplo, Nani, isso eu aprendi muito fortemente na formação na área de coaching. Às vezes a pessoa quer uma mudança muito grande, é um objetivo que parece quase inatingível, por isso ela pede ajuda. Aí você dá uma tarefa para ela, por exemplo, assim, tomar água, e ela Uhum. não consegue tomar uma quantidade de água. Ela tem uma tarefa que é fazer, sei lá, conversar com alguém e fazer uma pequena caminhada, alguma coisa que Algo inclusive relativamente pequeno. envolve o movimento do corpo. Por quê? Quando o corpo vai entendendo que ela tem condições de fazer uma coisa, isso é um sistema único, né? É um sistema único. Ela vai entendendo que ela pode se deparar com outras situações que ela vai conseguir. Só que ela não corre uma maratona de 5 quilômetros sem passar pelos 5 metros, pelos 15, pelos 20, 25. Então, este é a confiança, deve ser muito assim também, né, Nani? Quando vai trabalhar na questão da alimentação. Você não, Total. né, não suspende tudo, você vai entendendo e vai fazendo pequenos desafios para que o cérebro entenda. Olha, eu consegui isso. Às vezes a gente não faz isso com nossas questões profissionais também. Cara, olha que coisa fantástica que eu fiz aqui. Que ideia! A gente não comemora, a gente só olha para os problemas que a gente não conseguiu resolver. Nossa, Olha isso quanto eu mina totalmente a avancei, autoestima, né? Você né? quer, assim, ó, você quer minar a sua autoestima, é você colocar uma meta grande. É você colocar algo que você nunca fez, ser algo, né? Ah, nunca passei 3 dias sem comer doce. Aí você vai lá e fala que você vai ficar 90 dias sem. Cara, isso é um tiro no pé, é você ir totalmente. Por quê? Porque daí fica a sensação de, cara, eu nunca vou conseguir. E você vai Uhum. conseguir, você só não fez da forma mais eficiente, né? De uma forma que vai contribuir para o seu progresso. Isso contribui para o seu regresso, né? Aí, por exemplo, assim, ficou um dia sem doce. Legal. É, Ficou seguindo. Legal. Ai, olha, exato. nesse domingo eu não resisti a comer um doce, ok? Olha, Esse mês agora tem de setembro, eu tô 30 dias sem açúcar. Eu tenho um grupo, né? E aí nós estamos nesse movimento, né? E aí uma das meninas falou assim: Ah, eu não consegui, eu comi bolo no aniversário da minha sobrinha. E aí, o que que eu falei para ela, né? Eu falei, quantos dias que você. Nossa, meu celular tá acabando a bateria. Aí eu falei assim, nossa, quantos dias que você. E a gente tava, acho que era no dia 11 de setembro, se não me falha a memória. Daí eu falei, você ficou 10 dias sem comer açúcar. Se você não tivesse entrado no desafio, quantos dias você teria comido? Ela, muito provavelmente, todos os dias. Eu falei, então comemore, porque você já ficou 10 dias sem comer açúcar. Você já
fez 10 vezes mais do que você faria. Se você não tivesse no desafio, você teria comido todos os dias. Você está no desafio. Então, assim, celebre que você ficou 10 dias sem comer açúcar. Tá, eu E não se você concluí o for fazer final, 10 mas agora dias, você pode traçar uma nova meta. E assim, e comemore, celebre isso, porque isso vai fazer o quê? Você reconhecer aquilo que você fez de bom. Ah, mas eu não concluí a meta final, mas não importa. O que importa é que você já progrediu. Nesse momento, olhar para o progresso é mais importante do que para a conclusão, porque você não precisa concluir, você muitas vezes só precisa de força para fazer aquilo que precisa ser feito. aquela Cássia, história, oi, tem já, a já Val faz Filhote chamando de uma princesa aí. já, É aquela já história, né? faz uma Você hora e vinte como, já que a gente tá, e meu celular tá acabando a bateria, meu Deus. Senão, não sei se nem se eu perco a live, se caso caia. a gente pode encerrar, né? Bem tranquilo. O Sim, papo foi pode. muito bom. Nossa, demais. Só conclui, né? Você ia falar algo, espero que não Não, caia. não falou o que tu traz, né? Cair num buraco, é isso que a gente diz. Ah, fiquei 10 dias andando numa estrada legal e pum, caí num buraco. Então sai do buraco, vai aprendendo a lidar, inclusive, né? Ou essas analogias que a gente faz. Ah, eu vou comemorar quando chegar lá no topo da montanha. Peraí, mas daí metade da sua vida foi. Então É, você vai comemorando todos os percalços e também as vitórias que teve, né? Nani, eu estou à disposição, né? Se você precisa encerrar, tá de bom tamanho aí também, pessoal. Obrigada por nossa, estar aí, né? Tanta gente com a gente, né? Ó, sim. né? Legal. A Val, dona, chegou aqui. Cássia, então, só agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui comigo, só agradecer da gente estar compartilhando um pouquinho, né? E deixa aí o seu recadinho final. Ah, meu Deus, recadinho final. Recadinho final que a gente tem todos os recursos que são necessários, a gente só precisa ativar eles, né? A gente tem muito mais. Nós somos, não é temos, né? Então não é nem uma questão de ter, nós somos muito, muito mais, esse nosso ser, essa nossa essência é muito mais consistente do que a gente imagina. A gente não deve abrir mão por outras coisas, né? Quanto mais a gente estiver no nosso entendimento, acolhendo, eu sempre uso esse termo, não sei se algumas pessoas não gostam, mas as dores e os prazeres, a vida é isso, né? Quanto mais a gente acolhe as dores e os prazeres, muito mais a gente fica em paz conosco mesmo, e aí a gente vai conseguir lidar com a alimentação, nos alimentar, corpo, alma e mente, de uma forma bem saudável. E aí se tornar ainda gostoso de conversar, gostoso de estar junto, gostoso de viajar, gostoso de trabalhar. A vida vai tomando essa gostosura, vamos dizer assim, né? Obrigadão, Nani, pelo convite, foi uma honra estar aqui com você. Ai, gratidão, gratidão por quem está aqui com a gente, gratidão por quem passou por aqui, gratidão quem vai assistir gravado depois. Meu direct está disponível, então se tiver dúvida, pergunta ou quiser comentar algo que tenha gostado aqui da live, vai Eu ser um também, prazer. também, se quiserem aprofundar, né? Também. Nossa, vai ser incrível bater um papo com vocês sobre isso que nós falamos aqui na live. Então é isso, gratidão, Cássia, estou muito feliz. Muito, muito, muito obrigada. Igualmente. Um grande beijo. E hoje é terça, uma ótima semana aí para vocês. Vou curtir a Ótimo. chuvinha aqui mais um pouco. Oh, Beijo. delícia. Grande beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.